Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, astrocartografia, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um trânsito astrológico que está começando a se formar no céu. E olha, ainda tem muita lenga-lenga para esses aspectos se manifestarem nas nossas vidas, porque praticamente ele só vai se encerrar de fato lá para abril, meados de abril, tá bom, gente? Então, olha, essa energia forte das ativações dos nodos lunares que vão começar a acontecer agora serão muitíssimo importantes, principalmente agora, nessa primeira quinzena do mês de fevereiro, ok? Onde nós vamos ter a Vênus e o Mercúrio começando a encontrar com o nó do norte em Peixes especificamente. Em setembro, a gente já teve ali vários vídeos falando sobre essas ativações dos nodos, do Nó do Sul em Virgem, que aconteceu na época. Então a gente até teve um vídeo específico falando sobre a ativação da Vênus também. E agora não será diferente. Porém, existem algumas diferenças do que essas ativações querem nos proporcionar, vêm nos ensinar, porque são polos diferentes que estão sendo ativados. Lá em setembro, a gente teve as ativações do Nó do Sul em Virgem, como a gente comentou. Então, ali existiam purificações que precisavam ser realizadas nas nossas vidas. Purificações de hábitos, de expectativas, de manias, muitas vezes, bem relacionado ali à energia virginiana na sua sombra. E agora, com a ativação do Nó do Norte em Peixes, não existe uma purificação, tá? É quase como se fosse um empurrão do universo para certos caminhos que a gente precisa trilhar. É como se agora estivessem acontecendo esses redirecionamentos de vida e desta vez para caminhos corretos, compreendem? Então é muito provável que tudo que aconteça, principalmente neste mês de fevereiro, seja algo muito importante para um aprendizado que a gente precisa absorver, seja algo muito importante para um caminho que a gente estava ignorando até então e agora fica mais claro que é aqui que a gente precisa colocar a nossa intenção, que são muitas vezes essas direções que a gente acaba sendo puxado, mesmo que sendo de forma forçada, pelo universo, pela astrologia, pelo horóscopo, pelos nossos caminhos. E por isso que eu acho que esse vídeo vai ser muito importante que vocês assistam até o final, principalmente a introdução, tá? Porque vocês precisam entender as nuances do signo de Peixes, para vocês conseguirem compreender esses caminhos que podem se abrir para vocês agora. Porque senão vocês podem ter uma interpretação distorcida sobre o que de fato está se apresentando para você e vocês vão entender melhor agora em que nós vamos falar sobre essa energia pisciana forte no céu. Primeiro, as datas em que isso vai acontecer de forma mais presente, né? O planeta Mercúrio, ele já entrou em Peixes desde o dia 7 de fevereiro e a Vênus está entrando em Peixes agora, dia 10 de fevereiro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, tá bom? E daí terão dias mais fortes dentro dessas transições, que vão ser quando vão acontecer conjunções exatas ou ativações da Lua ao longo desse período inteirinho em que esses dois planetas vão começar a ativar os nodos lunares, tá? O primeiro deles é no dia 12 de fevereiro, em que a gente vai ter uma conjunção exata de Mercúrio com o nó do norte. Então, coisas que vão acontecer nesse dia serão muito marcadas ali com esse início, né, desses direcionamentos que eu tô citando que podem acontecer,
tá bom? A gente já vai falar mais sobre os acontecimentos e o que realmente, verdadeiramente vai acontecer na nossa vida, na prática, no dia a dia, né, no ordinário. Outros dias também que vão ser muito fortes essas ativações desses dois planetas vão ser no dia 17 de fevereiro, que consequentemente vai ser um eclipse também. Então, gente, assim, eu já tô preparando esse roteiro do eclipse, porque eu sinto que quanto mais eu escrevo, mais falta palavras para eu conseguir verdadeiramente falar sobre o significado dele, tá? Mas esse eclipse, ele pode tanto trazer redirecionamentos muito importantes de vida, encerramentos muito importantes de vidas, encontros e reencontros muito importantes dentro das nossas vidas. Então, assim, ele tá marcado, assim, por essas coincidências muito fortes, tá bom? Então, o dia do eclipse pode ser um dia bem marcante desse mês de fevereiro. E o dia subsequente também, que vai ser o dia 18 de fevereiro, que vai ser um dia marcado pela conjunção exata da Vênus e o nó do norte, junto com a Lua, que vai encontrar a Vênus, a Lua e o nó do norte juntinhos ali no céu. Esse dia 18 de fevereiro, ele pode, inclusive, ser muito memorável por sonhos que a gente pode ter nesse dia, nessa noite, né, dessa virada do dia 17 para o dia 18. Então, assim, as pessoas tendo sonhos muito vívidos ou sonhos que mostram mensagens, que mostram ali o inconsciente tentando conversar com a gente de alguma maneira, além desses encontros ou reencontros que a gente pode sofrer também, e a gente já vai entender melhor essas diferenças, ok? O dia 26 de fevereiro também é um dia forte para esses redirecionamentos que eu estou comentando. A Vênus já vai estar bem afastada do nó lunar, porém o Sol vai começar a fazer a conjunção com os nodos. Então, depois que Mercúrio e a Vênus se afastarem do nó do norte em Peixes, é o Sol e Marte que vai ir encontrar com ele. Por isso que essa temporada, gente, só vai realmente terminar de fato lá para abril, porque a gente ainda vai precisar esperar esses dois outros planetas passarem por cima desse nodo para a gente finalmente ter a consciência completa do que foi de fato os significados e as mensagens deste mês de fevereiro. É como se coisas que acontecessem agora, nesse iniciozinho de fevereiro, só viessem a ter um encerramento de fato, uma conclusão de fato lá para meados de abril, entendeu? É como se a gente ficasse digerindo esses acontecimentos até lá. E no dia 28 de fevereiro também vai ser um dia bem específico, onde o Sol vai estar em conjunção exata com o nó do norte em Peixes e o Marte estará no mesmo grau em que acontecerão os eclipses, esse primeiro eclipse em Aquário. Então, vai ser uma ativação muito forte, sabe? Desse nódulo lunar e do grau aonde vai acontecer o eclipse. Então, também pode ser um desses dias muito fortes dessas ativações, tá bom? Então, gente, vamos começar a falar sobre toda essa simbologia da Vênus e desse Mercúrio também no signo de Peixes e como nós podemos ser afetados. Mercúrio sempre será um astro relacionado aos nossos pensamentos, a nossa forma de nos comunicar, né, os nossos trejeitos dentro da comunicação. Vai falar muito também sobre a nossa disposição mental dentro daquele período quando a gente está falando de técnicas preditivas, né? Pode falar de mensagens que a gente recebe, de frases que são ditas pra gente. Então, toda e qualquer forma de comunicação, de insights, de pensamentos que a gente pode atribuir a este astro, tá bom? Mercúrio estará dentro do signo de Peixes, que é naturalmente um signo muito relacionado ao mundo espiritual. Por isso que normalmente a gente fala, né, que quem tem Mercúrio em Peixes é uma pessoa mais avoada, tem uma intuição mais integrada, né? É aquela pessoa que ouve uma frase de alguém e já consegue sacar as intenções que aquela pessoa possui dentro de si. Por mais que ela esteja tentando mascarar as situações, né? São pessoas muito conectadas com a sua intuição. Então, é como se neste mês dessas ativações ainda de um nódo lunar junto com esse Mercúrio em Peixes, gente, as pessoas começassem assim a estar
muito introspectivas, pensando muito no seu passado, pensando muito em decisões do passado que acabou tomando. Existe uma forte nostalgia neste céu, a partir dessas datas aí em que esses astros começam a encontrar com o nó do norte em peixes, tá bom? E é muito significativa essa ativação de Mercúrio em peixes, junto com esse nó do norte e essa Vênus, porque é como se a gente conseguisse ter essa consciência Mercúrio sobre os temas piscianos e venusianos e como nós lidamos com esses dois temas nas nossas vidas. O signo de peixes, ele vai representar aqui muito a ativação da casa astrológica, onde você vai receber nessas ativações no horóscopo, e a Vênus, ela vai falar muito sobre esse reconhecimento, né, dos temas que essa casa especificamente valoriza, certo? Ou não, né? E como que você tá lidando com esses temas também? Então a Vênus, ela vai trazer essa luz aqui, tanto para nossa vida financeira também, a nossa vida amorosa, mas principalmente relacionado à casa astrológica ativada. De que formas nós buscamos ser reconhecidos através dessa casa astrológica. Então, gente, assim, vai ser um profundo processo de autodescoberta neste mês de fevereiro. E o bom da ativação deste Mercúrio é que será um processo muito consciente, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente automaticamente já entende a mensagem que está sendo passada, entende? Então é um pouquinho sobre isso, esse Mercúrio, essa ativação de Mercúrio. Enquanto a Vênus, aqui, como eu falei, ela vai representar muito esses dilemas da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, da nossa vida amorosa. E dentro do signo de Peixes, essa Vênus, ela representa muito a abnegação. É uma qualidade que essa Vênus valoriza. O problema é que a abnegação em excesso é a gente se doando e se doando e se doando. E nunca recebe nada em troca, e nunca existe reciprocidade, tá bom? E inclusive, a gente começar a ter consciência, Mercúrio, sobre o quanto do nosso passado a gente permite que influencie o nosso futuro. Porque a Vênus em Peixes, ela pode romantizar muito o passado, romances do passado, ou épocas em que eu trabalhei em tal local, né, relacionado mais à vida profissional. E esquecendo como de fato era aquilo na prática e no dia a dia. Porque se fosse bom, ainda estaria dentro da sua vida, né? E essas ativações vão fazer com que a gente perceba esses padrões inconscientes da vida afetiva ou da vida financeira, sabe? É como se a gente estivesse tropeçando nas mesmas histórias, nos mesmos dilemas, e a gente estivesse percebendo, sabe, eu pensei que eu já tivesse superado isso aqui. Por que eu tô voltando para esse padrão, sabe? É um pouquinho sobre isso. E é um período onde a gente vai levantar muitas incertezas sobre a nossa vida no geral. Ou até mesmo atrair pessoas que estão num mood emocional de muita incerteza mesmo, sabe? Que estão muito indecisos com as próprias vidas, com os próprios caminhos. E daí a pessoa, ela quase que te procura como um porto seguro referente a essas incertezas, sabe? E aí é que mora o alerta, tá bom? Porque em épocas de uma Vênus em Peixes, a gente pode achar isso muito romântico, a gente pode gostar, nossa, essa pessoa ela veio me procurar porque ela queria o meu conselho, sabe? Existe muito na Vênus em Peixes essa troca meio distorcida, né? Por que eu falo isso, tá, gente? A gente pode gostar porque a gente pode ter uma percepção de que a pessoa está precisando da gente. Ela tem uma certa dependência ali, né? Dos nossos conselhos, do que a gente tem para falar sobre aquilo, enfim, seja da forma que for ou da forma que se apresentar. E isso é interessante em épocas de Vênus em Peixes, porque a gente se sente fundamental na vida dos outros. Essa é uma Vênus que gosta de se sentir fundamental,
de sentir que é necessária em algum local, em algum ambiente, certo? Mas isso também é um reflexo dessa autoestima baixa que muitas vezes a Vênus em Peixes pode alimentar através desses contextos, tá bom? Porque você não necessariamente precisa ser necessária em algum local para você poder ser amada de verdade. Essa é a grande mensagem dessa Vênus em Peixes. E daí esse Mercúrio aqui, ele é muito necessário, porque ele vai trazer esses insights muito claros pra gente, da onde a gente tá confundindo amor de verdade com sacrifícios, tá bom? Então se pergunta se você de fato está verdadeiramente amando dentro do seu relacionamento, ou se é uma troca muito distorcida de altos sacrifícios vindo de ambos os lados, e daí vocês podem sentir que estão sempre em pendência um com o outro, que isso é algo pura e unicamente vinda do fundo do âmago da tua inconsciência, tá bom? Porque você não deve nada para ninguém. Coloque isso na sua cabeça, tá bom? Se você estiver dentro desses tipos de dilemas, né? Pode ser que você se questione demais dentro da sua vida amorosa, principalmente. Já vamos falar mais da vida financeira, tá? Então é interessante que você se questione se você está vivendo esses dilemas ou se você vai reencontrar com uma pessoa do seu passado que pode novamente te trazer esses questionamentos vindo à tona sobre sacrifícios, sobre dever algo para essa pessoa, sobre achar que essa pessoa veio te procurar justamente porque ela sente saudade, porque ela acha que você é fundamental na vida dela. Será realmente se você é de fato necessária na vida dela ou se não é só uma carência momentânea por conta desses aspectos no céu? Então tudo isso precisa ser lido com muito cuidado, tá bom? Então observe as intenções reais e genuínas dessas pessoas que podem sim te procurar. A gente já vai falar mais sobre isso, inclusive. Então se perceba se você está se atraindo por essa pessoa pelo potencial que ela possui ou por quem ela verdadeiramente é naquilo que ela realmente transmite para você. Não se apaixone pelos potenciais que você enxerga nas pessoas, porque isso é algo que é uma expectativa sua perante aquela pessoa. Não é o que ela verdadeiramente é na sua vida. Compreenda que o sofrimento não é amor, tá bom? Não é um estereótipo de amor, que muitas vezes a gente é ensinado, né, a acreditar muito nisso, que quanto mais a gente se sacrifica pelo outro, quanto mais desafiador é um relacionamento, é que é de fato genuíno, o que não é uma verdade. Os amores e as nossas relações com as pessoas podem sim ser leves, basta a gente querer, basta ambos estarem aqui comprometidos com isso. E tenta sair um pouco, sabe, desse campo imaginativo e de fantasia que a Vênus em Peixes pode aqui nos proporcionar, tá bom? Se pergunta se de fato isso não é somente uma carência mascarada por uma história de fantasias que você gostaria de alimentar, tá bom? E, gente, a reciprocidade, ela é sempre muito explícita. E se você tá precisando, assim, sempre ficar se justificando de que não, que a pessoa, esse é o jeitinho dela, ou ela vai mudar, ou existe ali alguma coisa que ela ainda tá desenvolvendo dentro dela para ela poder expressar melhor os sentimentos dela, ou falar melhor sobre as intenções dela. Não, gente, esquece, sabe, essas justificativas que você fica dando pra si mesmo, pra se manter em locais em que você não cabe mais. Porque as coisas sempre são explícitas, tá bom? Inclusive, isso até é um adendo do último vídeo que eu fiz sobre os aspectos da sinastria que mostram se uma pessoa realmente vai querer te assumir dentro de um relacionamento ou não, que foi o vídeo anterior a este, então se você não assistiu, vai lá assistir. Todos esses aspectos da sinastria que eu citei nesse vídeo, gente, é sempre muito nesse campo do imaginativo, dessa fantasia que a gente cria pelo outro, e parece que nunca nada é explícito, nunca nada é palpável. E quando o amor é leve, quando ele flui, a gente não precisa ficar se justificando, a gente não precisa ficar criando situações para alimentar as nossas expectativas, porque tudo é sempre muito explícito. E caso você esteja dentro desse processo de ficar sempre buscando
por respostas e justificativas para entender aquela conexão que você possui com uma pessoa, às vezes, na verdade, você só tá romantizando uma incerteza que você sabe que existe, sabe? Você tá romantizando uma falta de clareza daquilo que você sabe que falta dentro daquele relacionamento. Porque não existem aquelas cartas na mesa, né? Não existe as situações passadas a limpo, as expectativas alinhadas, porque às vezes vocês estão com vergonha de falar sobre situações que são difíceis de conversar, né? Que são difíceis de alinhar. E a Vênus em peixes, o Mercúrio em peixes junto ainda, eles podem sim proporcionar essa vontade de, sabe, deixar esses alinhamentos de lado. Eu prefiro me apegar a essa romantização que eu estou depositando na outra pessoa. Eu tenho medo, inclusive, posso ter medo nesses períodos, né? De questionar a outra pessoa, de ir lá e pedir para ela pela verdade, porque a verdade dói. E a Vênus em peixes e o Mercúrio em peixes, eles podem não querer ouvir a verdade. Essa é a grande questão. E daí pode ser um período em que a gente pode se apaixonar, a gente pode se reencontrar, a gente pode ter toda uma questão, uma narrativa que pode fluir na nossa vida amorosa, mas que lá em abril a gente vai perceber, eu acho que eu, sabe, me joguei de cabeça num negócio aqui que não era tão certo assim, que era na verdade uma expectativa que eu alimentei, que foi na verdade algo que eu não quis alinhar com aquela pessoa específica, sabe? Então é sobre se responsabilizar também, caso você opte por querer viver esse romance nesse momento, certo? E se desapegar, né, dessa realidade prática e usual, que é o oposto complementar do nosso signo de peixes, que é o signo de virgem, certo? Então é sobre fazer uma integração dessas duas necessidades, né? A gente nunca pode focar em um dos dois polos unicamente, a gente precisa encontrar o equilíbrio. E a longo prazo, caso você não consiga alinhar essas questões, caso você não consiga trazer essas conversas difíceis à tona, sabe? Esclarecer situações que precisam ser esclarecidas. É provável que você sinta um grande autoabandono acontecendo, sabe? Você sentindo que você tá ali se doando, né? Aquela abnegação que eu comentei no início do vídeo. E não existe reciprocidade. E às vezes você pode até começar a se sentir culpada por estar se priorizando. Justamente porque é como se fosse a linguagem de amor dessa Vênus, né? E se ela tá muito imersa nessas sombras, né, sempre naquela abnegação em excesso, ela pode sim sentir uma enorme culpa quando ela pensa nas próprias necessidades, quando ela prioriza, né, as suas próprias vontades, entende os seus limites, impõe seus limites, que é algo que a Vênus em Virgem não tem problema nenhum em fazer, né? Mas é sobre isso, entendeu, gente? É sobre o alinhamento, né, desses dois eixos. Financeiramente, essa Vênus também vai estar muito ligada aos insights emocionais que a gente vai ter. Então é como se a nossa vida amorosa e emocional, nesse momento dessa Vênus transitando pelo signo de Peixes, estivesse afetando a nossa vida financeira, de acordo com como a gente vai lidar com essa energia. E daí eu te faço a grande pergunta de milhões aqui dentro desse vídeo, que é: de que formas você anda utilizando o seu dinheiro como maneiras de se recompensar ou de se anestesiar? Essa Vênus, ela vai deixar isso muito escancarado. Até pra gente começar a lidar com o nosso dinheiro e os nossos recursos de formas diferentes, de forma menos autodestrutivas. Principalmente para você que já tem uma energia pisciana muito forte no mapa, ou se você tem a sua Vênus, né, em peixes, você vai ter o retorno da sua Vênus. E daí é importante você se questionar, sabe, se você acaba tendo esses dilemas referente à vida financeira. E é muito comum quando a gente está com esse posicionamento no mapa astral ou está recebendo, né, esse momento astrológico dentro do nosso horóscopo, que a gente sempre acabe evitando de lidar com a vida financeira de uma forma mais séria, de uma forma mais definitiva. Às vezes até um medo de certas decisões
muito concretas financeiramente, sabe? Porque existe ali um certo escapismo de compromissos financeiros que a Vênus em Peixes pode ter. Então, às vezes é um medo, né, de, eu vou comprar um carro, tá, mas daí eu vou ter tantas parcelas de R$ 1.000 durante tantos anos, nossa, mas sabe, daí você pode sempre tentar evitar tomar essas decisões muito definitivas, mas talvez agora seja um momento em que você precisa aprender a olhar para esses padrões, caso você tenha esse tipo de comportamento naturalmente na sua vida. Porque é um momento de você enxergar isso com clareza. A sua Vênus, ela pede que você olhe isso com um olhar de muito acolhimento. Não é para você ficar evitando pensar que você age dessa forma, sabe? É para você, eu faço isso mesmo, sabe? Tudo bem, e como que eu posso começar a tratar isso, entendeu? Como que eu posso começar a adquirir pequenos hábitos que possam me fazer mudar o meu pensamento? É sobre esse redirecionamento mental. Então esse vai ser um mês muito escancarado em que a gente vai se questionar muito sobre a nossa relação com o nosso dinheiro e com os nossos recursos versus o nosso merecimento e o nosso pertencimento relacionado ao nosso status financeiro. Novamente, isso já aconteceu em setembro e agora isso pode retornar de formas diferentes com a simbologia pisciana acontecendo. A gente pode querer gastar muito dinheiro, inclusive, em momentos em que a gente estiver com uma tristeza emocional, né? Então, ter ali passado por um dia muito difícil, fazer uma compra ali porque você quer, sabe? Se sentir merecedora de alguma coisa, porque você trabalhou e você vai conquistar, sabe? Mas será se de fato isso não é somente um escapismo que você está adotando ali de forma momentânea para evitar olhar para os principais problemas, né? A raiz desse sentimento de não merecimento, desse sentimento de que você não está sendo valorizado de verdade em outras áreas da sua vida, entende? Então, como eu falei na minha frase, no meu questionamento, na minha pergunta para vocês, esses atos de recompensação porque outras áreas da sua vida não estão totalmente alinhadas. E agora é o momento desse reconhecimento de que a estabilidade financeira, ela exige esses limites, inclusive esses limites emocionais, porque senão você vai ficar sempre tentando se recompensar, se anestesiar, e o principal fator não vai ser resolvido, tá bom? Isso vai depender muito da casa astrológica que você vai receber essa ativação. Vai depender muito de como você já naturalmente lida com a sua vida financeira e sobre o seu autorreconhecimento, né? O seu automerecimento, tá bom? Então, de forma muito resumida, essa é a grande simbologia dessas ativações desses astros dentro deste signo. E daí, gente, agora a gente vai entender melhor como que isso vai se manifestar nas nossas vidas de fato. Situações que podemos vivenciar no nosso cotidiano e como que a gente vai precisar lidar com esses temas. E para começar, gente, não é segredo para ninguém que as ativações dos nodos lunares sempre acabam proporcionando encontros ou reencontros pra gente. Eu vou explicar melhor para vocês agora isso que eu quero dizer, tá? Que é o seguinte, gente, vocês podem tanto se reconectar com pessoas do seu passado, como com novas pessoas, né? Pessoas que você não conhece, mas que você sente uma predestinação aqui nesses encontros que acabam acontecendo. E vamos lá, vamos explicar melhor isso, na verdade. O Nodo Norte, especificamente, ele não necessariamente representa esses reencontros, né? A gente acabar se reencontrando com um amigo do passado, com um ex-colega de trabalho do passado ou com um ex-namorado do passado. Por quê? Porque ele representa esses direcionamentos para o nosso futuro. Por isso que não necessariamente ele é associado a reencontros, tá? Porém, este é um nó do norte em peixes. E o signo de peixes, ele sim pode representar esse apego ao passado. Então, como a gente comentou no início do vídeo, né? Essa nostalgia referente a como era, como poderia ter sido, tudo isso emerge da energia pisciana. Por isso que essas ativações especificamente desse nó do norte em peixes pode sim proporcionar pra gente
pelo menos essa mentalidade, né? Não necessariamente a gente vai se reencontrar fisicamente com alguém, tá? Mas pode ser muito conectado aqui a muitas memórias emergindo, a gente pensando muito em, se a gente deveria ter conduzido diferente aquela relação ou aquele impulso, sabe? Então existe aqui essa energia muito forte que emerge do Nó do Norte em Peixes, tá bom? Então, a gente pode sim se reencontrar com pessoas do passado, mas também a gente pode conhecer muitas pessoas novas agora nesse mês de fevereiro, principalmente por conta da energia de Aquário que eu comentei com vocês lá nas previsões de fevereiro, se lembram? Que eu comentei que poderia ser um mês muito agitado, onde a gente iria provavelmente conhecer muitas pessoas novas, socialmente falando, tá bom? Então, a gente conhecendo muitas pessoas e, consequentemente, quando a Vênus e o Mercúrio entram em encontro com esse nó do norte, acaba sendo uma relação mais desenvolvida, mais aprofundada, e a gente começa a perceber que eu acho que essa pessoa aqui, ela tem um papel muito maior do que isso que ela tá exercendo aqui na minha vida nesse momento, sabe? Então é um pouquinho desse sentimento de predestinação desses acontecimentos inesperados das nossas vidas, tá bom? Então, pensando nesses arquétipos, né, nessas duas simbologias que podem ser vivenciadas, pensando nesses reencontros que podem acontecer, né? Pode sim ser que aconteça essas mensagens que acabam vindo pra gente. Então, às vezes, uma pessoa que a gente já não falava há 6 meses vir mandar uma mensagem inesperada pra gente, principalmente no teor de perdão, tá bom? Ou de alinhamento de coisas que ficaram pendentes, de situações que não ficaram bem resolvidas, tá? Porque essa é energia pisciana. E isso vai sim mexer com os nossos sentimentos, vai ser algo que vai resgatar sensações nossas que refletem a nostalgia, e daí a gente pode se reconectar com muitas memórias. Para você que já tá dentro de um relacionamento, podem ser conversas muito profundas que você vai ter com seu parceiro e que você vai começar a ter essas percepções, sabe? De se existe sentimento genuíno aqui, ou se é uma relação muito mais de dever e de autossacrifício que acaba aqui unindo nós dois. Ou às vezes até a forma como ele te responde, a forma como ele te trata dentro desse período de Vênus conjunto ao lado norte, vai começar a te fazer perceber, sabe, se você é verdadeiramente valorizada, é verdadeiramente reconhecida dentro desse relacionamento. E vai começar a perceber que, poxa, eu mereço mais que isso, sabe? Então, são essas consciências que emergem pra gente, Mercúrio, sobre a vida amorosa, né? E para as pessoas que já estão dentro de um relacionamento, pode ser uma conversa muito profunda que você tem, ou a forma como essa pessoa te trata começa a te trazer insights muito valiosos, ou de situações que você não admite mais, ou de questões que você precisa alinhar internamente, não necessariamente são términos, rompimentos. Você pode conduzir essas situações da forma que você desejar, como a gente já mencionou. A gente sempre tem o ato aqui da decisão. E dependendo da forma como o seu parceiro também vai lidar, né, com esses questionamentos, com essa vontade de alinhar expectativas e situações, você também tem respostas, né, através da reação que essa pessoa pode ter com você, né? É um período, como eu disse, muito nostálgico. A gente vai estar se conectando muito com memórias do nosso passado. Às vezes pode ser até um período em que a gente vai folhear muito álbuns de família, sabe? Ou ouvir músicas do seu passado que você gostava muito, que faz tempo que você não ouve. E tudo isso pode, sabe, mexer num estado emocional seu que você acreditava que estava ali já oculto, que já estava sarado de alguma forma, superado de alguma forma. E daí você começa a sentir, sabe, esses sentimentos de vulnerabilidade vindo à tona. São períodos em que você pode querer se reconectar com um hobby seu do passado, ou até mesmo algum tipo de sonho profissional que você não deu atenção no passado e agora você pensa, meu Deus, por que que eu não fiz nada em relação a isso? Por que que eu não tentei? Por que que, sabe, existe ali muitos questionamentos do nosso profissional mesmo, da forma como a gente lida com a vida
financeira e o que nos traz dinheiro também, né? O que nos proporciona recursos. E daí pode ser um período em que muitas pessoas começam a se questionar, meu, por que que eu não tentei seguir uma carreira em que eu verdadeiramente era conectada, em que eu verdadeiramente sentia que esse era o meu caminho? E no passado, talvez eu fui muito pela minha ambição, fui muito pela estabilidade. E hoje em dia eu não tenho nenhum e nem outro, que é muito comum isso acontecer, né? A gente seguir ali por uma carreira acreditando que aquilo vai me dar dinheiro, que aquilo vai me trazer estabilidade. E muitas vezes não traz e acabam sentindo muito essa questão, né? De ter seguido por um caminho que não foi totalmente o correto, porque não me trouxe, né, nenhuma das minhas necessidades atendida de qualquer maneira. Então essa reconexão com os nossos sonhos, sabe, com uma vida profissional assim idealizada que a gente sempre quis tentar, que a gente sempre quis emergir, pode retornar pra gente. Às vezes pode retornar como um hobby, como eu disse, então a gente começa assim fazendo de forma despretensiosa e algo acaba acontecendo vindo daquilo que você nem esperava. Então você acaba tomando muito essas decisões financeiras também baseadas mais na sua intuição e não nessa lógica de estabilidade, de prosperidade. E daí você pode sim querer investir o seu dinheiro em hobbies ou em metas profissionais suas que antes eram inatingíveis, que era algo muito impalpável, que você não se enxergava ali executando e sendo feliz naquilo, mas que no fundo, você sempre estava ali reprimindo, sabe, aquela tua intuição de seguir por esse caminho. Então agora pode ser um período em que as pessoas vão se questionar muito sobre isso, sobre esses sonhos engavetados. É um ótimo período para você que quer começar a trabalhar com algo que você sempre amou, que você sempre teve uma conexão emocional com aquilo e não necessariamente de ambição em relação a esse caminho. Para quem é terapeuta holístico, astrólogo, tarólogo, é um ótimo momento para você fazer dinheiro, tá bom? Para você conseguir muitos clientes. Para quem trabalha também com todo esse universo espiritual, né? Às vezes não necessariamente esses temas que eu falei, mas às vezes reiki, massoterapia, tudo que exige esse cuidado com o outro também são períodos favoráveis. Encontrar pessoas, né, pessoas novas que aparecem na sua vida, porém que elas vêm assim com uma conexão quase kármica de destino, sabe? Que se eu não tivesse conhecido essa pessoa nesse momento, dentro desse contexto, para essa situação, eu não teria conseguido tal e tal coisa. Então a gente acaba atribuindo, né, aquela conexão com aquela pessoa no momento exato a um sucesso que você acaba conseguindo em alguma determinada área da sua vida, sabe? Então, por conta desse sentimento, isso pode emergir um relacionamento até mais sério, tá bom, gente? Um relacionamento até mais longínquo, inclusive. Todas as pessoas que a gente se reencontrar nesse período ou que a gente conhecer nesse período com essa conexão meio kármica, meio predestinada, elas têm muito essas mensagens da energia pisciana que a gente comentou lá na introdução, tá bom? Então, vamos aos exemplos. Não necessariamente você vai reencontrar uma pessoa para você voltar com ela, tá, gente? Às vezes ali é o universo trazendo para você essa oportunidade de esclarecimento, às vezes até de pedir perdão ou de dar perdão, que é muito essa energia pisciana. E também de você finalmente conseguir se conectar com o seu auto-reconhecimento também, tá bom? Com o seu auto-merecimento. E não querer terceirizar isso para essa pessoa que pode vir te buscar, entendeu? Essa é a questão que eu tô tentando mencionar aqui para vocês. Então, como eu disse na introdução, é sobre você aprender a ler as intenções reais e verdadeiras dessas pessoas que podem sim te procurar. A mesma coisa com essas pessoas que você pode conhecer. O que essa pessoa veio fazer na minha vida? Ela teve ali algum papel muito específico de ter me ajudado em algo, de ter conversado e me aconselhado em tal situação que me chamou muita atenção? Quais foram essas conversas? De que formas essa pessoa mexeu comigo? E o porquê, né? Pra gente entender aqui qual é de fato essa conexão que você está começando a criar com ela, tá bom? Porque às vezes a gente encontra pessoas ou reencontra com pessoas nas nossas vidas pra gente perceber os nossos padrões afetivos
E quando eu digo padrões afetivos, é padrões no geral, tá, gente? Não só em relacionamentos amorosos. E daí a gente tem dinâmicas, né, com essas pessoas que nos dão esses gatilhos. Então, às vezes é muito mais sobre um autoconhecimento do que necessariamente uma história de amor que tá se desenvolvendo ali, entendeu? Esse aqui é o meu ponto. Como vai ser um período em que a gente vai ter um eclipse também sendo ativado nesses dias fortes dessas ativações que eu comentei, é provável que a gente descubra muitas informações sobre as pessoas caso elas estejam ocultando, omitindo situações da gente. Porque vão vir essas clarezas, Mercúrio, sobre idealizações que a gente estava depositando em alguém, Vênus. Então, caso você esteja dentro de um relacionamento que você ou a outra pessoa esteja escondendo coisas, estejam omitindo situações, ou vocês andam muito desconfiados um do outro, cara, esse dia do eclipse aqui, ele tá assim, ó, propício para alguma coisa acontecer, alguma mensagem aparecer, alguma notificação, alguma carta, algum sinal de fumaça, alguma coisa vai acontecer que vocês dois vão se encontrar com a verdade, tá? Porque a gente tem sim essa energia pisciana forte, né? De Mercúrio e Vênus em Peixes. Mas a gente também tem um Sol e um Marte em Aquário, tá bom? Então existe aqui muito essa comunicação, essa clareza racional sobre os fatos, por mais que Vênus e Mercúrio estejam querendo romantizar as situações, entendeu? E daí é como se essas idealizações viessem a desmoronar sobre alguém. E também para quem está dentro desses relacionamentos que eu comentei de autossacrifício, de abnegação excessiva. Aqui a gente vai ter esses grandes questionamentos sobre a vida amorosa, mas é muito mais do que a tua vida amorosa, é muito mais relacionado a você se autovalorizar como pessoa, até mesmo para que o seu parceiro ou outras pessoas que você deseja conhecer também te reconheçam como pessoa, sabe? Então, é aquele velho papinho, né? De que se a gente quer ser amada de verdade, de que a gente quer ser valorizada de verdade, a gente também precisa se amar e se valorizar, né? O amor emerge da gente primeiro, pra gente conseguir transmitir também essa imagem para as outras pessoas, né? De que a gente não admite menos do que aquilo que a gente merece. E daí a gente vai perceber aonde que a gente tá romantizando demais as situações num nível que não é saudável. É provável, é possível que a gente queira vomitar coisas que estão entaladas na gente há muitos e muitos meses. E aprender a perceber aonde que a gente precisa começar a se negar mais, né? A perceber aonde a gente precisa começar a falar mais nãos para as outras pessoas, para que você possa respeitar os seus próprios limites e até mesmo para proteger a sua própria energia. E são esses ajustes de comunicação que vão começar a precisar ser alinhados aqui, mesmo que a gente se negue a fazer, tá bom? Porque a gente precisa começar a evitar esses mal entendidos, a gente precisa começar a fazer coisas, adquirir hábitos e mudar os nossos comportamentos para começar a evitar esses maus entendidos que uma energia pisciana no céu pode nos proporcionar. Então, gente, eu acho que agora ficou muito claro todas as situações que a gente pode vivenciar aí nas próximas semanas, tá bom? E espero que este vídeo traga uma luz para vocês quando essas situações emergirem e como que vocês precisam e podem conduzi-las, até para vocês entenderem as nuances, né, dessas situações, desses contextos que podem surgir, tá bom? E agora então vamos para as previsões para cada ascendente. Para quem tem um ascendente em Áries, agora vocês estarão recebendo essa ativação de casa 12 de vocês. Então, é provável que vocês estejam se questionando muito de que formas vocês andam se deixando de lado ultimamente, tá bom? De que maneiras vocês não estão se valorizando, se priorizando. O que tá faltando aí para você conseguir se sentir mais reconhecido, mais merecedor de toda a sua felicidade, sabe? Existe aí esse encontro com as suas sombras que vai estar acontecendo dentro da casa 12, ok? Às vezes até situações em que você precisa começar a se posicionar mais para o seu exterior, né? Para as pessoas que convivem com você, para o seu possível parceiro.
para que você comece a sentir também essa reciprocidade vindo deles e também até onde você mesmo anda se negligenciando, como a gente já comentou. Pode ser que você esteja gastando muito dinheiro nesses últimos dias, comece a gastar mais dinheiro, inclusive nesses próximos dias, por alguma tentativa ali de fuga emocional, uma certa carência. Então existe aqui essa tentativa de se recompensar, como a gente falou. E o grande questionamento é você se perguntar da onde que tá vindo essa falta, né? O porquê que você está sentindo essa falta? Qual que é a raiz primária? Para você solucionar essa raiz primária. É possível sim que você esteja assim revirando totalmente as suas memórias, os seus pensamentos, possíveis decisões que você deveria ter tomado no passado e não tomou, e se dá ainda para correr atrás desse timing nesse momento, tá bom? Pode acontecer. Reencontros ou conhecer pessoas muito importantes agora para a sua vida que podem te trazer esses direcionamentos muito importantes podem acontecer também. Agora é um período maravilhoso para você começar a fazer terapia, caso você deseje, começar ali a fazer um processo de autodescoberta, autodesenvolvimento, autoconhecimento muito profundo, às vezes até através da astrologia, caso você deseje, às vezes através de algum tipo de retiro espiritual, começando a frequentar mais a igreja. Então existe aqui uma necessidade, sabe, dessa sua reconexão com a sua própria fé. Para quem tem um ascendente em touro, vocês vão ter essa ativação na casa 11 de vocês. E agora, gente, é o momento de revisar as suas amizades, sabe? Será se você anda se sentindo pertencente dentro dos grupos em que você faz parte? Será se você sente que essas pessoas, elas verdadeiramente valorizam coisas que você valoriza na sua vida? Pode ser que aconteça esses tipos de situações, tá bom? É provável que você até mesmo possa começar a se apaixonar por algum amigo seu, tá bom? Eu não me surpreenderia. Ou que pelo menos você tenha conversas muito específicas e muito profundas com os seus amigos referente à sua vida amorosa. Então, sei lá, você vai pedir um conselho para um amigo seu referente a um ficante seu. E esse seu amigo, ele te traz aquela mensagem assim que penetra o teu coração, que te faz pensar, que te faz perceber os próprios padrões afetivos. Então é como se essas amizades fossem até esses direcionamentos necessários que a gente precisa receber nesse momento. A tua vida profissional também pode estar sendo um pouco balanceada nesse período, mas é mais no sentido das suas metas profissionais do que necessariamente a vida profissional em si. Talvez seja um período em que você queira reavaliar, sabe, as suas prioridades, em que você esteja enxergando o seu futuro, casa 11, de forma diferente, graças também a esse auto-reconhecimento diferente que pode estar aí emergindo dentro de você, tá bom? Às vezes até ser chamado, né, ter uma oportunidade financeira específica através de indicações dos seus amigos também pode acontecer. Para quem tem um ascendente em Gêmeos, aqui vocês vão ter uma ativação da casa 10 de vocês. E é muito provável que vocês estejam refletindo muito sobre a carreira de vocês, sobre a profissão de vocês, sobre o trabalho de vocês. Se você se sente ou não reconhecido e valorizado dentro da sua vida profissional. Se você não se sente valorizado, cara, vai ser um mês difícil, vai ser um mês em que você vai tentar se justificar, né? Não, mas eu tenho aqui os meus compromissos, eu tenho os meus deveres. Mas será se você não pode fazer nenhum passo, nem, sabe, nenhum início de algo para você começar a sair desse contexto? Pode ser algo que seja questionado agora nesse momento, porque a tua carreira agora ela vai precisar muito dessa conexão emocional envolvida. E se você não tiver isso, você pode passar por um mês assim de um pouquinho de uma certa infelicidade, tá bom? Porque o signo de peixes, ele às vezes tem muita pena de si mesmo também. Tá bom? Então, às vezes a gente tá ali naquele mood, né? De, ai, meu Deus, por que que eu não fiz nada antes? Por que que eu não tomei nenhuma decisão antes? E daí a gente fica ali tendo pena de si mesmo o mês inteiro. Então, toma cuidado com esse comportamento caso ele aconteça. Também existe aqui muitas conversas importantes referentes à sua vida profissional que podem emergir, tá?
Então, às vezes as pessoas, elas vêm te questionar sobre o seu futuro profissional, suas metas profissionais. E daí também acaba aqui te fazendo pensar sobre isso, né? E consequentemente trazendo um pouco desse holofote para o que eu desejo nesse momento. É provável que pessoas que você possa conhecer agora, ou que você possa se reencontrar, possam te trazer também clareza sobre o que você pode fazer, sabe, para sair desses contextos de infelicidade, caso seja o seu caso, e consequentemente querer investir em alguma carreira diferente, em algum curso, em algo que possa te trazer um estímulo maior, sabe, ampliar os teus horizontes profissionais. Toma cuidado também aí para você acabar não desenvolvendo uma atração por uma pessoa do seu trabalho, tá bom? Porque pode acontecer. Então, sei lá, às vezes entra uma pessoa nova na tua equipe e você começa a gostar dela, tá? Então, esses sentimentos podem começar a aflorar, sim, ou às vezes até mesmo é você se reconectando com uma pessoa que você já trabalhou no passado. E daí pode ser tanto de uma forma amorosa como de uma forma mais de amizade, mais de trocas ali, tá bom? Para quem tem um ascendente em câncer, vocês vão ter aí a casa 9 muito ativada. Já não é de hoje que eu ando percebendo que os meus clientes que têm esse ascendente em peixes, sempre que tem as ativações dos eclipses e essa ativação ali do nó do norte em peixes, é um momento em que vocês começam a sentir muito forte, assim, uma vontade de fazer algo mais conectado com os seus reais desejos, né? Então, com suas necessidades primárias. Justamente por isso, eu ando vendo um movimento muito forte de pessoas com ascendente em câncer querendo estudar, querendo fazer uma formação diferente, querendo fazer uma certa transição de carreira às vezes. E isso emerge muito de certas infelicidades, às vezes, né? Que a gente tá sentindo ali referente à vida profissional. Essas frustrações referente àquilo que eu já executo. Muitas pessoas indo, se encaminhando ali para cursos bem peixes na 9, né? Se tornando terapeutas holísticos, fazendo cursos de astrologia, psicologia. Então é uma necessidade desse peixes na 9. E pode acontecer de nesse período aí do mês de fevereiro você querer investir finalmente em algum curso que, eu tava ali empurrando com a barriga, sabe? Tava fingindo que não era comigo, mas emerge ali aquela vontade, aquela necessidade de aprender aquela informação. E eu super aconselho vocês a seguirem a intuição de vocês. É possível também que vocês comecem a perceber padrões amorosos que vocês herdaram, né? Que vêm de certas crenças familiares suas e que você não estava nem tendo consciência, sabe? De que você sempre mantinha esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão, porque na verdade você cresceu vendo aquilo, né? E o signo de peixes por si só ele já representa muito isso. Com certeza você vai assim ter algum tipo de conversa muito específica, muito reveladora com alguma pessoa e que você enxerga inclusive essa pessoa como uma pessoa muito sábia, ou às vezes é um professor seu, sabe? É uma pessoa que de alguma maneira você admira, sabe? E ela vem e ela fala algo bem específico, ou às vezes até é um serviço que você contrata, tá? Então, sendo um tarólogo, um astrólogo, e daí você tem ali aquela revelação que você precisava, sabe? Aquela mensagem que você precisava ouvir. Para quem tem o ascendente em Leão, aqui você vai revirar muito, assim, possíveis dependências que você pode possuir na sua vida, tá bom? O ascendente em Leão, normalmente é aquela pessoa que esconde muito as próprias carências, né? A gente não manifesta isso de forma aberta, mas por conta da colocação de certas casas, esse sentimento pode sim existir, né? É algo que a gente acaba omitindo dentro de si. Aqui a gente pode ter conversas muito intensas sobre traições, sobre medos que a gente pode sentir, sobre dependências emocionais que a gente pode ter com alguém. Então, são essas revelações de sentimentos reprimidos, tá bom? E a gente percebendo esses apegos que a gente pode possuir por alguém, mesmo em relações tóxicas, sabe? Então, às vezes a gente tá ali se envolvendo com uma pessoa que
não soma a nossa vida, às vezes brinca muito com o nosso emocional também, e a gente começa aqui a ter essas consciências, a perceber que, cara, essa pessoa, ela mente pra mim, ela faz gaslighting comigo, ou eu faço isso com ela também, né? O Peixes ali na 8 é muitas vezes a pessoa que também pratica, né? Quando a gente ainda tá muito envolvido nas sombras da casa 8, tá? Então é as formas como a gente ludibria as outras pessoas, né? E aí que a gente pode se conectar com esse lado, né, das nossas sombras e começar a compreender os nossos padrões de comportamento ou os tipos de comportamentos que a gente acaba visualizando no outro, né? Que a gente atraindo sempre pessoas desse mesmo comportamentozinho. Eu não me surpreenderia se você se reencontrasse com uma pessoa do seu passado. Para você que tem muito esse cheirinho, tá bom? De pessoas do passado vindo te reencontrar, essas conexões kármicas que ficaram mal resolvidas, tá bom? Ou às vezes é algum envolvimento sexual muito intenso que você vai ter com alguma pessoa agora nesse período. Então, essa purificação que você precisa fazer sobre esses apegos, esses vínculos que podem drenar a tua energia, aprender a pôr limites, aprender a ter consciência sobre os próprios atos, se for você essa pessoa que tá tendo esses comportamentos. E outro ponto também é que podem acontecer conversas muito difíceis sobre dinheiro, sobre estruturação de recursos. Caso você já seja uma pessoa casada, já seja uma pessoa que tem um relacionamento, tá bom? Ou às vezes até que ainda mora com a família, né? Então que existe ali essa redistribuição de contas, enfim, né? E daí você pode acabar precisando ter essas conversas sobre finanças que podem ou não ser agradáveis, tá bom? Para quem tem um ascendente em Virgem, aqui, gente, encontros com pessoa do seu passado também são muito propícios, assim como o ascendente em Leão, tá? Porque aqui são casas que representam muito essas conexões que a gente já teve, né, no passado. E aqui vocês já têm esse signo nessa casa, né, que podem representar muito esse apego ao passado, inclusive. Então, pode sim ser esses reencontros com pessoas do passado, não necessariamente para vocês voltarem, tá? Mas às vezes é uma reconciliação, é um perdão, sabe? É algo que vocês precisam finalmente acabar, entende? Finalmente pôr ali o pontinho final. Ou às vezes é uma declaração inesperada também pode acontecer. Então, às vezes, uma pessoa que você já tem contato na sua vida, mas que você não gosta dela necessariamente, né? Vocês não têm uma relação necessariamente. E você acaba recebendo essa mensagem inesperada dessa pessoa se declarando, falando sobre os seus sentimentos, entendeu? Então, existe aqui um período muito forte da ativação da sua vida amorosa agora. Inclusive de conexões muito kármicas acontecendo mesmo, se for com pessoas novas, tá bom? E caso você já esteja num lero-lero aí com alguém, então já tá conhecendo uma pessoa já faz um tempo, mas vocês não definiram a relação de vocês, é provável que agora exista aqui essa redefinição, né? Essa definição concreta do que de fato está se desenvolvendo, se desenrolando entre vocês. Para vocês, tudo que eu estava falando sobre esses temas, né, de autoabandono lá na introdução, cabe muito bem para vocês aqui agora. E caso você já esteja dentro de um relacionamento onde você tem esse comportamento, cara, você não vai mais conseguir deixar isso de lado, tá? Você vai querer se posicionar, você precisa se posicionar, na verdade. Então, se você estiver percebendo que você tá se anulando muito para manter esse relacionamento, agora é o momento de você começar a exigir mais reciprocidade. Para quem tem um ascendente em Libra, aqui vocês vão ter essa ativação na casa 6 de vocês. E é muito provável que você esteja se doando aí muito excessivamente para alguém especificamente na sua rotina. Então pode ser que você ou conheça alguém amorosamente ou alguém da sua família anda pedindo muito da tua atenção, sabe? E daí você anda colocando muito foco, depositando muito da tua atenção para essa pessoa. Tá se terceirizando, né? Tá se deixando em segundo plano, não tá prestando muita atenção nas próprias necessidades para agradar aí alguma pessoa de alguma forma, tá bom? Ou às vezes também
é a gente entrando dentro desses sistemas de recompensa que a gente comentou na introdução, dentro da rotina, ou seja, a gente percebendo ali gastos muito recorrentes ligados a esse imediatismo necessário na vida rotineira, ou seja, cara, trabalhei o dia inteiro, chega à noite eu quero pedir um iFood, né? Quero fumar, quero beber, quero, sabe, me anestesiar de formas porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço agora essa recompensa. E o problema não é necessariamente você merecer. Na verdade, você merece, sim. A gente sempre é merecedor. O problema é quando a gente acaba destruindo a nossa saúde, né? Quando a gente acaba acreditando que esses sistemas de recompensa, que pode ser comida, mimos ou esses escapismos, como eu comentei, de fumar ou beber em excesso, tá bom, gente? Acabam trazendo essa recompensa pra gente e foda-se as consequências. Essa é a grande verdade. Porque é muito fácil para quem tem o peixes na casa 6 acabar adotando hábitos destrutivos na rotina, tá? Por ter preguiça de cozinhar, por, sabe, ter preguiça de coisas ali que pedem muito da atenção dela, principalmente quando envolve a saúde, então se alimentar mal, tá? Não cuidar muito bem, assim, né, com certos hábitos que acaba construindo, tá bom? Pode ser que você também desenvolva algum tipo de romance no trabalho, como eu comentei pro ascendente em Gêmeos, se eu não me engano, às vezes a gente acaba se envolvendo ali com alguém que trabalha na mesma empresa, na mesma equipe, tá bom? Então, contanto que os dois sejam solteiros, né, eu acredito que não tenha problema. Ou às vezes até mesmo se reconectar com uma pessoa que você já trabalhou no passado, tá? E essa pessoa acaba surgindo ali na sua vida. E às vezes pode ser num sentido tanto amoroso como também num sentido mais profissional, tá? Para quem tem o ascendente no signo de Escorpião, vocês vão ter essa ativação aqui da casa 5 de vocês. Gente, vida amorosa completamente ativada para vocês nesse momento, tá bom? Você pode se apaixonar rapidamente e intensamente por alguém agora nesse momento. Isso pode ser positivo ou negativo, depende das formas como você lida com a energia pisciana, que a gente já falou muito na introdução. Então, observe, tá? Se você se apaixonar por alguma pessoa, assim, sabe, daquela maneira que acaba pegando no nosso coraçãozinho de fato, observa por quais motivos, né? Da onde vem esse amor, se de fato é uma admiração genuína que tá surgindo, ou se na verdade é carência, porque essa pessoa ela tá te demonstrando o mínimo de interesse possível e daí você já emerge ali dentro daquela relação, sabe? E daí já começa ali naquela historinha que eu comentei de autossacrifício, de tentar agradar a outra pessoa e de romantizar e idealizar muito ela porque ela faz o mínimo pra você. Então toma cuidado com esses temas, tá? Mas se você já é uma pessoa que sabe se posicionar muito bem, que sabe muito bem das suas necessidades e tem clareza do que você busca dentro dos seus relacionamentos, cara, eu simplesmente falaria pra você simplesmente seguir seu coração, porque agora é um momento de ativação amorosa pra você muito forte. As pessoas que você conhecer agora podem durar muito na sua vida, tá? E também existe aqui as energias de nostalgia, né, do signo de peixes. Então você pode querer relembrar muito de amores antigos e às vezes até querer retomar contato com pessoas do seu passado, tá? E daí, cara, é só você que pode fazer essa avaliação, né? Só você que pode entender aí se de fato essa reconexão é positiva ou negativa para você. Agora, inclusive, pode ser um período em que você começa a decidir viver esses relacionamentos de forma mais leve, você está procurando isso. E justamente por isso, as conversas que você vai ter com pessoas que você pode estar conhecendo ou se reconectando, enfim, né? Ou até mesmo com seus amigos, podem deixar muito claras aqui as intenções das pessoas, sabe? Então é como se a gente tivesse uma conversa com alguém e a gente percebesse o quanto que a gente estava idealizando ela, sabe? O quanto que na verdade a gente estava se apegando pelo potencial que aquela pessoa tem e não pelo que ela verdadeiramente é. Para quem tem o ascendente em Sagitário, aqui é uma ativação de casa 4 para vocês. E aqui, gente, vai ser um mês muito específico em que vocês vão estar se perguntando
se vocês se sentem pertencentes dentro dos contextos sociais e familiares que você está inserido, sabe? É um grande questionamento sobre isso, sabe? Esse pertencimento, se as pessoas verdadeiramente valorizam aqui a minha presença dentro desses ambientes ou não, se as pessoas sentem falta de mim dentro desses ambientes ou não, desses ambientes sociais, né? Então, é como se vocês estivessem se questionando essas questões e se perguntando da onde que vem também, sabe, esse questionamento. Porque o que acontece, gente? Aqui pode acabar acontecendo uma grande carência ao longo deste mês de fevereiro e que emerge muito de questões do seu passado, sabe? E daí é você se reconectando com memórias, às vezes de situações de abandono da sua família, sabe? Ou de figuras específicas da sua família. Ou de possíveis amigos ou amores seus que emergiram na infância, né? Começaram na infância, e daí você começa a lembrar muito ali do teu histórico ao longo da vida. E daí toda essa reconexão com suas memórias do passado podem começar a perceber esses seus padrões afetivos que você acaba carregando, que você acaba replicando. Se de fato isso é algo que é seu verdadeiramente ou se é algo que você herdou da sua família, né? Que é algo que você cresceu vendo, aquele tipo de amor e de demonstração que você cresceu vendo e que daí agora você acaba replicando, né? E se isso é saudável ou não para você, e se não for, como que você pode começar a mudar, sabe, esses padrões aí hereditários, tá bom? Como eu falei, né, que vai ser um grande questionamento de pertencimento, de valorização que vai acontecer, talvez até uma carência emergindo, e você pode sim querer se proporcionar conforto através de coisas, né, através de possíveis móveis que você queira comprar, sabe, decorações que você queira colocar dentro de casa, porque essa é uma forma de você conseguir construir esses santuários dentro de casa, né? Para você conseguir construir aquele teu mundinho ali onde você se sente pertencente consigo mesmo, sabe? Para quem tem um ascendente em Capricórnio, agora é o momento em que você vai receber essa ativação na sua casa 3 do mapa astral. Então é muito provável que haja aqui muitas trocas, conversas ou mensagens que você pode receber e que mexem muito com seus sentimentos, tá? Que mexem muito ali com algo que já aconteceu no passado e que você relembra através dessa mensagem, dessa frase, ou às vezes é de fato uma pessoa do seu passado que te manda uma mensagem, que te pede ali uma reconciliação, sabe? Então existe aqui muito essa questão de trocas, né, de conversas muito importantes que a gente pode ter. E também é um período onde você pode estar se questionando muito sobre a sua própria comunicação e a forma como você se faz ser entendida, sabe? Porque o peixes aqui na casa 3 muitas vezes é a gente se omitindo, né, para agradar outras pessoas, né? A gente não falando muito o que a gente pensa de verdade, isso vai depender muito do nosso mapa astral natal. Talvez até você esteja percebendo que você sempre toma muito cuidado com as suas palavras e a forma como você se comunica sempre com empatia. Porém, ao mesmo tempo, você não recebe reciprocidade. Isso pode te chamar muita atenção, você queira começar a exigir isso das pessoas. Ou às vezes você pode ser uma pessoa meio escapista, assim, na sua comunicação, né? Num sentido de não querer se comprometer de verdade com as coisas. Ou sempre falar frases meio ambíguas, situações ali em que você depois pode jogar na cara da outra pessoa que não falou aquilo, sabe? Então, é sobre você estar percebendo esses padrões de comportamento dentro da sua comunicação. E se isso é consciente ou não, né? E o quanto que você acha que isso é bonito, né? De se fazer, tá bom? Além disso, você pode querer falar coisas que estavam guardadas muito tempo dentro de você, tá? E assim, ser um momento em que você finalmente esclarece situações.
Também é um momento de muita criatividade para você, até mesmo se no futuro você quiser usar essa criatividade como forma de monetização, sabe? Um projeto criativo ali que depois você começa a vender, seria muito interessante também. Aqui, para quem tem o ascendente em Aquário, vocês vão ter essa ativação na casa 2 de vocês e há um grande questionamento profundo ao longo de fevereiro sobre autovalorização, sobre merecimento, sobre reconhecimento. Porque a casa 2 ela fala muito sobre a nossa autoestima. As pessoas esquecem muito disso. E por quê, né? Porque tá muito conectado a como nós somos valorizados. Porque o dinheiro e os nossos bens materiais são socialmente uma forma da gente ser recompensado, né? Pelos nossos talentos, pelo que a gente faz para os outros, presta para os outros, né? E daí vai depender muito do seu contexto, né? Se você vende o seu tempo, se você vende um serviço, enfim, seja da forma como você acaba ganhando dinheiro. E se você anda dentro de uma situação financeira não tão agradável, esse aspecto pode não ser muito positivo para vocês nesse mês, porque vocês podem estar se sentindo muito inferiores por algum motivo, sentindo que não merecem a felicidade, sentindo que não merecem ser reconhecidos ou valorizados por alguma questão, sabe? Então vai ser um período em que vocês vão precisar trabalhar muito a autoestima de vocês para vocês não vincularem a vida financeira de vocês com a autoestima de vocês, né? A forma como vocês se sentem ali reconhecidos por quem vocês são e não pelo que vocês prestam, tá bom? Até mesmo para a vida amorosa, esse tipo de narrativa pode acontecer bem presente. Ou seja, vocês percebendo aonde vocês sempre estão se doando, sempre ali depositando o teu tempo, a tua energia e sentindo que a outra pessoa não te valoriza, não reconhece aquilo que você está fazendo por esta relação, sabe? Ou se ela reconhece, né, que seria mais positivo. E daí vai ser um período aqui onde ambos podem nutrir muito o amor que vocês já sentem um pelo outro, tá? Mas se a outra pessoa ela não estiver nem aí para os seus esforços, cara, esse vai ser um mês assim de muita conexão aí com a tua autovalorização, tá? Porque você precisa se conectar com isso agora. Então é um período maravilhoso para você decidir cobrar melhor por algo que você realiza, caso você seja uma pessoa autônoma, tá bom? Para você começar a enxergar que tudo aquilo que você executa, aquilo que você vende, aquilo que você presta um serviço, como algo merecedor de ser reconhecido, tá bom? Você precisa primeiramente reconhecer os seus serviços, para daí sim você conseguir se posicionar como tal para as outras pessoas, tá? E também, caso você estiver aí dentro desse processo emocional muito profundo, é provável que você caia aqui nesses temas de recompensa que a gente comentou na introdução, né? Então, querer gastar muito dinheiro com comida, com coisas, com situações ali momentâneas e supérfluas por questões emocionais. Para quem tem o ascendente em peixes, todos esses temas de reencontros e conhecer pessoas novas, provavelmente são vocês que terão a ação aqui, tá? Então vocês podem ter esse ato da escolha de querer ou não conhecer alguém novo, de querer ou não se reconectar com outra pessoa do seu passado, né? De retomar um contato. Então existe aqui esse ato da ação que vocês podem escolher ou não. Isso vai depender muito do quanto vocês acreditam que isso é saudável para a vida de vocês, que isso é bom para a vida de vocês, tá bom? Então assistam a introdução com muito carinho, com muito amor, de preferência sem deixar no 2.0 para você absorver com muita presença todas as minhas palavras e entender corretamente, tá bom? Mas sim, você pode querer procurar pessoas que você está sentindo muita saudade. Isso pode ser num sentido amoroso ou não, mas sim pode haver aqui essa vontade emergindo, essa reconexão com memórias do passado surgindo, mas haverá uma grande mudança significativa sobre a forma como você se posiciona para as pessoas. Isso é inegável. Talvez você esteja se valorizando mais, talvez você esteja compreendendo melhor os seus limites, né? Aquilo que você admite, aquilo que você não admite.
E a forma como você vai se portar vai trazer reações positivas também vindos das outras pessoas. Se você já estiver dentro de um relacionamento ou estiver entrando dentro de um relacionamento, você pode ter essas conversas aqui de definir as coisas, né? De definir a sua identidade afetiva também, num sentido de que aqui a gente esteja respeitando os próprios limites para estar dentro dessa relação. O ascendente em peixes normalmente é uma pessoa que se sacrifica demais ao longo da vida, sempre se deixa em segundo plano. É um processo evolutivo desse ascendente, né? Sair desse comportamento de autoabandono e começar a se afirmar mais, já que tem o Áries ali na 2, né? Tem essas casas que representam a carreira em signos de fogo, tá bom? Então aqui é um período em que você começa a observar isso e a decidir sair desse comportamento. Porque você não quer mais estar em ambientes em que você não recebe essa retribuição. E por conta de todo esse processo de consciência forte emergindo dentro de você, é como se você estivesse entrando numa nova fase de amor com uma consciência muito maior, tá? Pode ser um novo amor, um novo relacionamento, uma nova fase dentro de um relacionamento já existente, assim como pode ser a sua relação consigo mesmo, né? Com o seu amor próprio. É provável que você queira investir mais na sua imagem, inclusive esse mês, comprando ali perfuminho, roupinha, coisinha assim pra se emperequetar, pra se sentir melhor, para sentir ali que você está nutrindo a sua autoestima, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo traga muita clareza para vocês ao longo deste mês e ao longo desses próximos 3 meses, praticamente. Não se esqueça de deixar o seu like, de hypar o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.